Boa noite a todas. Nós iremos iniciar a nossa aula teórica de ventosa terapia, né? O objetivo dessa aula teórica, ela é principalmente apresentar para vocês esses conceitos. Estão ouvindo eu? Então, né? Certinho. Esses conceitos que existem relacionados à prática de ventosa e principalmente quando a gente começa a atuar aí a fazer essa parte terapêutica e que nós precisamos estar entendendo o que acontece com esse nosso paciente, né? Então, quando a gente pensa aí nessa aula teórica, o objetivo principal dela é entender o paciente para além dessa prática clínica de ir lá, aplicar as ventosas, que é o que a gente vê muito, né? Fazer uma liberação miofascial e liberar esse paciente. Então, nosso objetivo principal é fazer mesmo, abranger esse nosso raciocínio clínico. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem onde que vocês atuam, qual foi o que motivou o interesse de vocês na busca para realizar o curso. Meu nome é Poliane, eu estou no último período de fisioterapia e eu estou fazendo para mim ter o curso, né, para eu atuar na área. Poliane. Que legal, Poliane. Você estuda onde? Lá na Ubra. Nossa, que massa. E a Ádila? Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou farmacêutica, eu estava fazendo residência, né, em saúde da família e comunidade, e foi na residência que eu tive mais acesso às práticas integrativas, né? Eu conheci a ventosoterapia, a auriculoterapia, e aí eu percebi, com os meus colegas aplicando os pacientes dela, o quanto ajudava, sabe? O quanto melhorava o tratamento, e eu resolvi que eu quero poder proporcionar isso para os meus pacientes também. Legal, Ádila. É muito bom mesmo, fico muito feliz. Quando a gente vê assim, esse despertar, né? Principalmente de outras profissões. Que antes era algo muito, muito fechado, né? A gente via mais médico, no máximo, ali na físio, mas a gente estava restrito. Eu acho que essa chegada das PICs ajudou muito isso, né? Próxima. Ninguém mais quer se apresentar? Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Maria Carolina e estou cursando também fisioterapia. E eu vi ventosoterapia lá na faculdade, gostei muito e quero trabalhar com ventosa também. Ai, que legal, parabéns. Tá em qual período? Tem mais alguém? Acho que só, né? A Maria se apresentou, Poliane, a Ádila e a Chama. Certinho, então. Gente, então eu vou falar um pouco de mim também, né? Me apresentar. Eu sou Jaciane, eu sou enfermeira e eu estou atuando na área de práticas integrativas e complementares desde 2018, que foi quando eu fui apresentada, não, 2017, minto, foi quando eu fui apresentada, né, e eu realmente, inicialmente também fui apresentada à auriculoterapia, quando eu peguei, assim, para estudar e fui vendo os estudos e vendo os resultados, eu fiquei muito encantada. E fui aplicando também, fui vendo. De lá para cá eu comecei a estudar mais a fundo sobre a medicina tradicional chinesa, sobre práticas integrativas e complementares, que é um ramo que a gente tem tido assim essa abertura agora aqui no Brasil, e também
tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em acupuntura e desde 2019 eu venho compartilhando com outras pessoas esse conhecimento. Então, é uma satisfação estar com vocês, né? É graças a Bárbara. A Bárbara não está online, mas ela falou para mim do interesse de vocês. A gente conseguiu montar esse grupo para a gente aprender juntas mais sobre ventosa e sobre medicina chinesa, que eu tenho certeza que vocês vão ficar tudo apaixonados, principalmente quando vocês começarem a ver a prática. Porque a gente vai ver tanto a parte que a gente consegue tratar sintomas de saúde, quanto a gente consegue promover benefícios voltados para a estética, né? Então, meu outro parceiro, Michel, que ele ensina muito essa parte bem estética, assim, bem afinco, ele vai ensinar para vocês técnicas para levantar o bumbum, técnicas para reduzir medidas, né? Como que a gente faz essa questão da quebra de gorduras de tecido adiposo, né, com a massagem através da ventosa, como que a gente levanta o bumbum da mulher para ir para uma festa, por exemplo. Então tem tudo isso, tem os macetes que a gente consegue fazer, né, com os nossos clientes. E também para essa parte terapêutica, então às vezes é um paciente que está com dor, ou paciente que tem hipertensão, paciente que tem problema de pulmão, então a gente tem protocolo para tratar isso tudo, né? E aí, eu vou explicando para vocês o que a gente tinha no passado, quais são as perspectivas, né, agora, atualmente, e se vocês tiverem dúvida, vocês me sinalizem, porque agora eu não estou conseguindo ver a nossa página de sala de aula, né, a gente estou com o slide aberto aqui, é grande, então não consigo visualizar vocês, qualquer coisa vocês precisam me sinalizar. Me sinalizem por voz, tudo bem? Alguém pode confirmar? Agora eu não sei. Ah, pronto. Ia falar que eu não sabia que vocês estavam me ouvindo. E aí, o que a gente tem dessa definição, né? O que seria a ventosa terapia, né? A definição principal que a gente tem de ventosa é uma técnica que se assemelha com a endermologia. Vocês já ouviram falar da endermologia? Que é uma técnica que promove melhoria da circulação e da oxigenação dos tecidos. Então, a definição de ventosa terapia uma das definições é essa, né? E outra definição que vocês vão ouvir muito é que ela é um tratamento estético utilizado para eliminar celulite e gordura localizada, principalmente na barriga, pernas e braços. Barriga, flancos, a gente consegue fazer através dessa sucção, ocasionar, né, o aumento da circulação naquela região, e com isso, consequentemente, a gente vai ter o quê? Uma oxigenação dos tecidos e uma circulação ali daquele tecido adiposo. Quando a gente pensa em tecido adiposo, a gente pensa num tecido que está com pouca oxigenação, né? Então, a gente precisa fazer que aquilo ali oxigene, ative e circule para a gente causar a eliminação dele, né? E aí, como é que esse negócio dá certo, né? Aí vem sempre essa pergunta, assim, vocês vão ouvir muito isso dos pacientes. Hoje em dia, a gente não ouve tanto isso, porque o povo já estuda mais antes de procurar qualquer tratamento, mas antigamente isso era muito comum. Como é que isso consegue dar certo? Então, a explicação que eu sempre dou para os pacientes é o que? A ventosa vai criar um vácuo. Dentro do interior dela, a gente cria um vácuo e vai promover a sucção da pele. Isso faz com que esse aspecto de circulação dos vasos sanguíneos e linfáticos aumente. Então, vai aumentar a circulação naquela região. E então, o cliente, né, o paciente, geralmente, ele tem uma reação também de hiperemia e de liberação de histamina. Então, quando vocês forem fazer, e aí na ficha de anamnese, é importante a gente sempre fazer essa pergunta para o paciente, se é um paciente que ele é alérgico, se é um paciente que ele fica vermelho muito rápido. Porque se esse paciente ele fica vermelho muito rápido, ele tem um aumento de circulação muito rápido na hora que faz o vácuo, ele tem um aumento da liberação de histamina. Então, vai aumentar mais ainda a circulação sanguínea e linfática dele ali. Aí, por isso que, às vezes, também, quando a gente colocar, a gente vai ver muito isso na prática, no dia da prática de vocês, às vezes dá uma coceirinha, tipo pinicando no local que colocou a ventosa. E por que isso acontece? A oxigenação do tecido vai acontecer, ela vai melhorar e vai promover um aumento no aporte dos nutrientes também para os tecidos. Então, para ativar aquele ponto ali, a gente precisa fazer com essa sucção. Só que antes da gente começar a falar sobre tudo isso que acontece na ventosa, a gente tem que lembrar que na medicina chinesa existe algo chamado 5 elementos. Quem já ouviu falar dos 5 elementos?
Alguém já ouviu? A Adila já ouviu falar dos 5 elementos? Eu já ouvi que eu fiz o curso de aurículo, aí a gente viu no curso. Exatamente. Então, a gente tem os 5 elementos que eles regem o nosso corpo e todo o resto do sistema em relação ao meio ambiente, né? Que é o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Hipócrates, ele também definiu o ser humano na teoria dos humores, né? Que seriam também bem parecidos com a teoria dos 5 elementos. E cada elemento ele vai se relacionar com o quê, gente? Com a parte do corpo humano. Então, o fogo, por exemplo, está relacionado à cabeça e à região respiratória, região do coração. Então, quando a gente pensa nesse elemento fogo, a gente pensa que o pericárdio, coração, intestino delgado, essa parte da digestão, esses órgãos eles estão muito ligados a esse elemento fogo. E aí, quando a gente for estudar sobre a anamnese, vocês vão ver a incrível relação que tem do elemento com o sintoma da pessoa e com o modo nosso de tratamento. Já a terra, ela está ligada à região gastrointestinal. Então, quando a gente pensa nesse elemento terra, a gente pensa no baço, a gente pensa no pâncreas, no estômago. E aí, a gente começa a relacionar esse elemento com alguns sintomas que essa pessoa também pode ter, da mesma forma do fogo, né? E aí eu estou dando aqui alguns exemplos bem básicos, mas depois eu vou mandar uma tabela para vocês conseguirem identificar o de vocês, para o dia da nossa aula, vocês já estarem com o elemento de vocês na ponta da língua. Mas, por exemplo, numa anamnese, se a pessoa falar para vocês que ela tem problema de estômago e ela tem problema de anemia, vocês podem fazer a perguntinha clássica para ela. Você é uma pessoa que é muito preocupada, o sentimento que mais te domina é a preocupação? Ela vai dizer que é, e a gente vai saber que o elemento dela que está em maior evidência, que está dominando os outros, é o elemento terra. E isso vai bater, meninas, para todos os outros elementos. Para o elemento metal, que o órgão é o pulmão, né? E a víscera é o intestino grosso. Então, pessoa que o elemento é o pulmão, geralmente o sintoma que ela vai se queixar para vocês é crise de alergia, crise de asma, problema intestinal, né, do intestino grosso dela, porque é o elemento mais fraco. E a água é o rim e a bexiga. Então, a gente também trabalha nessa mesma lógica, que é a ansiedade, é o medo, então é esse elemento. E a madeira, que eu acho que vai ser assim a maior procura, né, de vocês para atendimento, que é o fígado e a vesícula biliar, são pessoas que são ou estão mais estressadas, explosivas. E aí, o que tem a ver essa teoria na ventosa, né? O que acontece? Essa teoria ela foi estabelecida por um fundador ali do pensamento científico chinês. E ele falava que essa teoria do yin, do yang e dos 5 elementos, ela traçava o plano de tratamento da pessoa desde o dia que ela nascia, tanto para evitar o adoecimento quanto para obter a cura. A gente tem uma diferença muito grande quando pega para comparar nosso comportamento com o comportamento dos chineses e dos japoneses, que lá para eles é vergonhoso uma pessoa falar que está doente. Aqui a gente tem esse negócio de falar, eu tenho um problema de enxaqueca, meu estômago está todo lascado, meu fígado não está bom, meu intestino não está bom, mas para eles é uma vergonha, porque para eles, se a pessoa fala que está com esse problema, significa que ela não está cuidando bem de quê? Do corpo dela. Então, assim, falar que está doente para eles é muito vergonhoso. Eles sempre trabalham de modo preventivo. Então, se eles percebem que tem um elemento que está se enfraquecendo, todos eles já têm um kitzinho de ventosa na casa deles e já aplica as ventosas, já faz a acupuntura e já trabalha de modo preventivo. Certo? E aí, quando a gente vai trabalhar com ventosa, a gente faz esse diagnóstico com base nos 5 elementos. Primeira coisa, já se eu vou trabalhar com ventosa na estética, vocês vão precisar diagnosticar com base nos 5 elementos. Por quê? Porque uma mulher que ela te procura falando para você que ela quer perder gordura localizada, por exemplo, certamente essa mulher ela está com alguma disfunção no sistema endócrino também, para que ela esteja com essa dificuldade de perder peso.
ou ela está comendo compulsivamente também, é por isso que ela não está conseguindo perder peso, ou ela está ali com alguma disfunção na parte do metabolismo. Então, todo jeito que vocês lutarem aí, né, que eu falo lutar na verdade, vocês vão encontrar algum problema, né, alguma correlação dos 5 elementos com o que essa paciente se queixar para vocês. Tudo bem? E aí, a gente precisa também fazer esse diagnóstico com base no tempo da doença, né? Então, o que seria esse tempo da doença? Se o paciente me procurou, eu estou há 6 meses com uma enxaqueca. Então, já estabeleci ali aquele tempo da doença daquela paciente. O que aconteceu antes de iniciar? Deixa eu só abrir bem aqui para... O que aconteceu antes dela iniciar a enxaqueca dela, né? Gente, esse é o Michel, o outro professor, né? Que vai estar conosco no próximo final de semana. Eu acho que eu até falei o dia errado para umas de vocês, não falei? Na minha cabeça seria agora, esse final de semana, mas é no dia 19, correto? Dia 20, 21, na verdade? Dia 20 e 21. Boa noite a todos. Desculpa o meu atraso. Michel está no estúdio dele. O estúdio dele é maravilhoso, vocês vão conhecer. Acabei de largar o paciente, tive que entrar aqui nas pressas. Mas tá tudo bem. Tu quer ir para casa? Não. Vamos fazer aqui mesmo. Não vai dar tempo, não. Eu estou explicando para elas, vou só contextualizar o Michel, tá, meninas? Estou explicando para elas sobre a importância de a gente fazer o diagnóstico com base nos 5 elementos, né? Já falei um pouco dos elementos, né? Depois eu expliquei que a gente vai estar mandando o mapa, né? Falei de como que eles regem o processo de diagnóstico, e mesmo que a gente vai fazer uma abordagem na área da estética ou do relaxamento, né, muscular, a gente precisa entender a causa principal daquele problema, né? E aí falei um pouco também, por exemplo, do elemento do pulmão, por exemplo, que é o paciente, ele tá... Ixi, o Michel saiu. Vou continuar, que vai que ele volta. Daqui a pouco ele volta. Certo, meninas. E aí, vou falar um pouco para vocês sobre o uso da ventosa na história, né? Vocês já ouviram falar na palavra panaceia? Vocês tudo estão estudando já, né? Já estão tudo na faculdade, então você já sabe o que é panaceia, não sabe? Ou não? Alguém não sabe o que seja panaceia? Vou dar outro conceito para vocês. Vocês sabem o que é simpatia? Ninguém sabe também. Será que vai ser só eu, Michel, falando, Michel? Vocês sabem? Ádila sabe o que é simpatia? Poliane? Poliane sabe? Certo. A ventosa, antes, ela tinha esse valor de panaceia, né? O valor panacêutico, que era o quê? Era o valor de simpatia. A função dela, eles utilizavam como simpatia, ou seja, ninguém acreditava que aquele trem funcionava, vamos fazer esse negócio. Então, ela era usada praticamente na cura de todas as doenças. Tem aquele remédio que você toma para melhorar qualquer coisa, a cabeça está doendo de pirona, a barriga está doendo de pirona, então a ventosa ela era assim, era difundida e usada para tudo. E aí, ela foi abordada por várias épocas como um instrumento curativo mágico, né? Então, tinha um contato íntimo com o interior do corpo, através do sangue, ela era respeitada pela atuação dessa parte energética, né? Gerada pela respiração. Então, era uma teoria que se aproximava demais dos conceitos da medicina tradicional chinesa. Então, a gente sempre pensava na ventosa com esse valor, né? E aí, a gente começou a ter algumas documentações do uso da ventosoterapia, né? Tinha um herbalista taoísta que ele falava muito antes de Cristo da utilização. E eles faziam a utilização da ventosa também. Alguém quer falar? Poliane fala... entendi. Travou, Poliane. Não, mas tranquilo. Ele utilizava a ventosa
Perdão, não era ventosa, ele utilizava sanguessuga. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Gente, que trem louco, né? Eu não consigo. Você teria coragem, Michel, de fazer com sanguessuga? Alguém aí teria coragem de fazer utilizando sanguessuga? Naquela época, colocavam-se sanguessugas no corpo da pessoa e o sanguessuga sugava todo o sangue lá do fulano, disse que estava tirando as toxinas. Então, eles usavam com base nisso, né? E também Hipócrates, ele falou disso, né? Hipócrates falou da ventosa, Hipócrates falou da questão dos humores, dos 5 elementos, ele falou, conceitou sobre o uso dos óleos essenciais, existem relatos que ele falava assim, que para o homem, para os guerreiros ganharem a guerra, eles precisavam tomar banhos aromáticos. Ele falou do estímulo com a acupuntura. Então, assim, tudo isso é um campo de conhecimento muito amplo que envolve vários setores, né? A gente não é só algo muito pontual, então é muito importante que a gente conheça um pouco desse restante para a gente entender. E aí, o que mudou de lá para cá, né? Então, quando a gente pensa nessa história, antes a gente tinha a utilização de sanguessuga, que é algo que a gente não tem mais hoje, assim, talvez na Índia tenha, mas não aqui no Brasil. Havia-se a utilização de copos individuais, né? Então, cada um tinha seu copo e havia o uso indiscriminado da ventosa com a utilização de sangrias. Então, assim, fazia furinhos na pele da pessoa para fazer a sucção e fazer a retirada desse sangue, né? Eu, particularmente, não faço ventosa com sangria porque eu não acho muito seguro. Por que eu não acho muito seguro? Por conta de que os copos, eles não podem ir num sistema de autoclavagem completo. Então, assim, você pode ter esse risco de contaminação. Existe a possibilidade de fazer uso também com preservativo, né? Algumas pessoas colocam preservativo ou o filme, né? A gente vai mostrar para vocês também. Mas ainda assim, essa pessoa sai do atendimento com alguns furinhos no corpo, então tem o risco de entrada de estafilococos, né? E aí ter aí uma série de outros riscos que às vezes o paciente pode ter, e é por essa razão também que eu evito. E aí nós temos vários tipos, né, de aplicação de tamanhos de copos. No dia da nossa prática, a gente vai mostrar para vocês assim, todos os tipos, né? Mas a gente tem copo do tamanho de número 1 até o número 5 a 6, né, Michel, que a gente tem. Aí tem copo de vidro, tem copo de madeira, tem copo de plástico, tem todo quanto é tipo de copo. Como que a gente vai decidir o tamanho do copo e o tipo de copo? Dependendo do local que vocês forem aplicar e dependendo da técnica, né, da intencionalidade. Então, se vocês forem pegar um paciente que tem dificuldade de coagulação, o copo de acrílico, ele, em alguns momentos, em alguns locais, ele não é muito recomendado por conta da sucção dele ser mais intensa. Então, às vezes, é melhor colocar um copo de plástico, né? Então, a gente sempre avalia de acordo com o nosso paciente também. E alguns copos fica a critério de vocês decidirem se vocês querem ter ou não, né? Geralmente, o tempo da ventosa no corpo, ele fica de 5 a 10 minutos de aplicação. Então, a gente avalia como que tá aí esse paciente, né? A gente faz essa palpação antes. Ou se você percebeu que promoveu hiperemia, que o paciente já relatou, né? Que está sentindo algum desconforto, a gente já avalia também essa retirada, porque a aplicação não pode ser iatrogênica. O que seria uma aplicação iatrogênica? É uma aplicação que causa dano ao paciente. Então, ao invés de ser algo benéfico, ele vai estar sofrendo mais do que ficando bem, né? E aí, quando a gente pensa na ventosa de vidro, por exemplo, a gente tem que atentar para o risco de queimaduras. Antigamente, o povo usava isso aqui demais. Você enfia um algodão, né, com querosene ou com álcool, né, dentro do copo de vidro, e aí ele vai e retira todo o ar de dentro e você já coloca na pele do paciente. Se você tem uma boa... eu falo, uma técnica de... Você é rápido, né? Eu não vejo problema. Agora, se você tem medo de queimar o paciente, não aconselho. Essa aqui foi a que eu falei para vocês, né? Que é algo que a gente tem, né? Algumas pessoas fazem. Vocês conseguem ver que... essa aqui é a Dongyang, que é uma ventosa que a gente usa muito. A gente vai levar para vocês verem. E essa aqui é outra ventosa de acrílico, que é boa também, né?
Vocês estão vendo tanto de sangue aqui? Então, o que foi feito aqui? Foi furado, né? Alguns pontinhos, feito alguns furos com ou uma agulha de insulina ou uma lanceta, e depois foi aplicada a ventosa e vai ser considerado todo esse sangue que sair como o excesso, né, de toxina. Vocês conseguem ver algo que previna que não haja uma contaminação cruzada aqui, olhando para essa imagem? Eu não vejo assim, para mim, eu olho para isso aqui, na hora de retirar, mesmo a pessoa estando com luva, se ela limpar com álcool e botar essa ventosa na outra pessoa, ela pode sim contaminar quem está recebendo, né? Então, assim, é algo que é feito, mas a gente vai explicar para vocês vão avaliar. E por que eu tô falando? Já está falando de algo assim, já mais sério, porque é sempre importante a gente mostrar alguns contras também, né? A gente vai explicar isso também para vocês. E aí a gente tem algumas outras coisas relacionadas à ventosa, né? Lembra quando eu falei para vocês sobre o mapa dos 5 elementos? Esse aqui é um mapa que tem a área de correspondência do tratamento de ventosoterapia. Então, o que isso significa? Né? A gente tem o corpo humano lá, e na região dorsal, na região paravertebral, a gente tem as áreas que correspondem aos órgãos internos daquele indivíduo. Então, por exemplo, digamos que essa pessoa chegou para vocês, fez a anamnese, e vocês detectaram que ela tem uma deficiência do elemento metal, você precisa fortalecer esse elemento, e aí você vai aplicar essa ventosa aonde? Quem é que pode me dizer onde é que vai aplicar essa ventosa? Tem alguma sugestão? Professora, o meu slide travou no História. Não tá aparecendo. Sério? Agora foi. Então pronto. Ih, faz a hora que eu tô... Aqui, ó. Vocês conseguem ver o ponto do pulmão aí? Sim. A área correspondente? Então, qual que é a nossa tarefinha que a gente vai ter dessa semana para a próxima? Justamente fazer isso. A gente vai mandar um mapa para vocês darem uma fixada, revisão de fixação, e entender que cada órgão desse corresponde a um elemento. Então, você coloca aqui no pulmão, a pessoa, mas eu não estou sentindo dor nesse músculo, mas a gente vai estar tratando o quê? O pulmão do meu paciente. Quero tratar o estômago, coloco na área correspondente ao estômago. Não, quero tratar a vesícula, coloco na área correspondente à vesícula. Então, eu vou fazer o tratamento desse cliente com base nesses pontos também. Se eu fosse utilizar uma agulha de acupuntura, eu colocaria nesses pontos de acordo com o meridiano, óbvio, né? E aí, essa é uma das primeiras técnicas, né, de aplicação da ventosa. Qual que é a outra forma que a gente pode aplicar a ventosa nesse paciente também e ele obter uma melhora? Que não é um sintoma que ele esteja sentindo. O que vocês acham? Ninguém? Tem algum universitário para ajudar? Michel, quer ajudar? Maria? Poliane? Eu tô falando para ninguém deve estar me ouvindo, né? Tá ouvindo, mas eu não consigo fazer. Fazer o link, né? Mas eu quero que vocês falem para errar. Se a gente errar, é melhor errar aqui do que errar lá na hora com o paciente, né? No paciente, verdade. A liberação miofacial, que é aquilo que a gente mais vê, né? Então, eu vou fazer uma dispersão dos copos de ventosa em todo o corpo dele e depois a gente vai avaliar qual ponto que ficou mais escurecido, qual ponto que teve alguma reação, que deu bolha, que ficou com mais hiperemia. Esse ponto vai ser o ponto que precisa tratar também. Entendeu? Ou o ponto que ficou muito esbranquiçado, a gente também começa a pensar em algum tipo ali de alteração, né? Até aqui embaixo no mapa costuma falar das reações da ventosa, ó. Tipos de reação. Opa, peraí. Tipos de reação. Só um instante.
da pele após a aplicação da ventosa. Então, às vezes, se ficar rosinha mais claro, circulação saudável. Se ficar um pouquinho mais escuro, aqui, ó, que nem esse, estagnação moderada. Ficou preto, estagnação severa. Tem congestão aqui, cheio de pontinha assim, a gente fala que tá cheio de toxina. Dessa forma aqui, já são púrpuras, né? Bolha também, já é uma estagnação diferente. Mancha preta. E se ficou branco, é deficiência de energia. Então, assim, essa é outra forma da gente diagnosticar, que às vezes o paciente não falou para nós, ele chegou lá sem nenhuma queixa, ele vai chegar e vai falar assim, não, tô com dor, ou não quero emagrecer, não, eu tô com má digestão, e a gente coloca em tudo, dispõe todos os pontos, né, todos os meridianos, a gente consegue identificar também. Aqui, ó, tem até um jovem, né, que é uma reação, essa reação que é uma reação bem, assim, bem comum, né, geralmente, quando a gente pega ela, essas bolhas, né, são de pacientes que já, a gente, no manual de ventosa, que vocês devem ter lido, são pacientes que já estão com alguma doença muito grave. Essa paciente em questão, ela estava com uma doença grave. Alguém tem a sugestão de qual doença era dela? Olhar aqui para a cabeça, a gente sabe já. Era uma paciente oncológica. Diabetes? Câncer. Então, assim, é uma doença crônica que já está, assim, no estado bem avançado, né? Digamos que vocês colocaram, né? Que tem tudo, né? Vocês colocaram a ventosa nesse paciente e aí ficou com bolha só em um ponto, né? Ela tá com uma doença grave que a gente precisa investigar, às vezes a paciente nem sabe, né? O paciente nem sabe, a gente então orienta, a gente também não fala, ó, você tá com câncer, ó, você tá com doença terminal. A gente fala o que foi observado, olha, eu observei que apareceu bolha, quando a pessoa tá com bolha, ela tá com condição crônica que precisa ser investigada, às vezes ela até solta e fala para você, né, o que ela tem. E era interessante você fazer essa investigação. Agora tem uma dúvida, eu posso estourar essa bolha? Eu ia perguntar isso. E aí? Eu acho que não. Eu acho que não também. Alguém acha que sim? Não. Eu posso estourar a bolha de queimadura? Não. É a mesma lógica, a gente não pode estourar, né? Ele vai seguir o fluxo e o corpo vai absorver. Por que eu não posso estourar? Quando eu estouro, eu vou abrir porta para a entrada de outros micro-organismos que podem não ser tão favoráveis para essa paciente, né? Então, se esse paciente eu estouro essa bolha, vai ser uma porta de infecção que vai entrar nele. Então, a gente não estoura, o corpo vai absorver depois de novo, tudo bem? Nunca estourar a bolha. Professora, tem como a senhora mostrar só a imagem do slide antes do mapa? Porque travou na história e quando a senhora estava falando não apareceu. Aqui, né? Travou. Eu falei aqui do tamanho. Tá dando certo? Tá dando para ver agora? Agora sim. O tamanho e a aplicação dos copos, né? De quanto em quanto tempo que fica, né? De 5 a 10 minutos. Esse aqui era a ventosa de vidro. A ventosa de vidro antes ela era mais usada, né? Hoje. Professora, meu travou novamente. Travou? Vou abrir de novo. Agora deu certo? Foi. Deu. Então, para vocês atentarem para risco de queimadura. Quem tiver de plano fazer uso de ventosa de vidro, aí vocês se atentem para esse risco de queimadura, né? Eu não gosto muito de usar, mas a gente vai ter na nossa aula prática para vocês verem como que ela é. Ela é bem pesadinha assim, parece um copinho, na verdade, de vidro, né? Mas antes usavam demais. Essa aqui vocês estão vendo? A do do sangue? copinho, sim. E a do sangue, vocês estão vendo? Não. Não, a minha parou em aplicação e agora foi. Pareceu. Esse aí é o sangue que eu falei. Olha o tanto de sangue, gente. Tem muito. Isso deve doer, né, professor? Então, dizem que você sente um alívio quando tira o sangue, do mesmo jeito quando você só faz a sucção. Só que eu acho muito perigoso por conta da contaminação, né? Aham. Entendi. Mas
Vocês vão ver vez ou outra aí. Oi, quer falar, Michel? Acho que o Michel ia falar. Ah, esse Oi, aqui é o Luciane. mapa? Tu quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Tô só ouvindo vocês. Tô achando legal. Ah, esse aqui é as bolhas, né? Você já pegou alguma bolha, Michel? Já tive bolhas. Peraí, deixa eu só ver se minha internet vai ficar, que ela tá oscilando. Já peguei uma paciente lá no FT com bolhas. Era Aí. oncologia também? Hã? Era oncológica? Não era oncológica. O que aconteceu? A pessoa que aplicou antes, ela aplicou de uma forma aonde acabou lesionando. Acho que a pele dela era fina ou estava Ah, muito você falou que sensível. feriu, né? Chegou a ferir, ficou aquelas bolhas em volta. E aí, como ela é professora lá, e falaram que tinha um físio lá, ela foi até mim para poder ver o que estava fazendo. Aí eu tive que furar, hidratar e colocar o adesivo nela para ela poder ir. Para não virar porta de Para não infecção, né? infeccionar. Isso. Exatamente. Aí tem que ter todo esse cuidado, tá, gente? Não, a vontade de furar dá mesmo. Não é o certo, mas como ela sentia Não muita é. dor, a gente acabou colocando. Tá? E aí, a gente tem a ventosa de sucção, né, gente? Esse aqui é, de novo, os pigmentos da ventosa, né? Isso é uma pergunta que vocês vão ter. Vocês estão vendo esse slide verde, gente, meninas? Tá todo mundo vendo o slide verde? Não. Para mim, não. Vou sair. Eu travou no. Agora sim. Agora foi. Aqui. Essa aí é os pigmentos. Por que vocês vão. É importante que vocês tentem, assim, não decorar, mas aprender o máximo deles, porque são perguntas que vocês vão ter com muita frequência, assim. Ficou vermelho, é normal. Ficou roxo, vou ficar quantos dias com isso no meu corpo? Qualquer reação da ventosa, se não der cor, eles vão falar, mas meu amigo fez e ficou roxo, ficou preto nele, então a sua não presta, né? Eles têm muito isso, assim, eles fazem muito essa comparação. Na anamnese, eu já explico para paciente. Eu explico o seguinte: olha, pode ser que fique vermelho, pode ser que não fique, que fique normal, e pode ser que fique roxo, pode ser que tenha mudança de cores em alguns pontos. Eu vou deixar a mesma quantidade em todos os pontos e vou deixar a mesma quantidade de minutos. Se ficar vermelho em algum ponto ou roxo, é porque a gente está com uma área que precisa ser tratada. Então, explicar isso para o paciente antes de aplicar. E outra coisa que eu sempre pergunto para a paciente, né, é se ela vai querer usar alguma roupa que vai expor o corpo dela. Por que eu faço essa pergunta? Eu tenho um paciente que vai para uma festa, né? Eu tive uma paciente que ela ia para uma festa, e era uma festa muito importante, né? Era uma festa de aniversário dela, e ela ia usar um vestido assim todo aberto atrás. Só que ela estava muito tensa. E ela falou para mim, já, eu preciso relaxar, eu tenho que fazer essa ventosa. Aí eu falei para ela, como é o seu vestido, para eu saber quanto tempo eu vou deixar essas ventosas no seu corpo. Aí ela me explicou o vestido, eu falei, então a gente tem que deixar que continue sempre no pigmento normal e você relaxe. Então, o que eu fiz? Apliquei as ventosas, deixava 30 segundos em cada ponto e retirava e reaplicava de novo. Para o quê? Para não dar aquela sucção muito intensa e não pigmentar as costas dela, né? A região onde o vestido dela ia aparecer. Então, assim, é muito importante também vocês fazerem essas perguntas e explicarem e fazerem esses acordos para evitar que, às vezes, o paciente fique frustrado ou fique chateado. Nossa, eu fui e ficou roxo e eu nunca mais... eu fiquei uma semana roxo, eu fiquei preocupada. Então, às vezes, quando tem esse relato, é porque não foi explicado isso para eles, tá, gente? E aí, as reações, né? Aí tá descrita as reaçoes, que tem a de equimose, que é quando tem uma reação colorida na superfície da pele. E a equimose, ela pode ser preta escura, vermelho, claro. Então, assim, isso vai significar, em tese, que tem uma toxina sanguínea ali, né? Tem uma reação sólida, que é aquela reação escura, né? De congelamento. Então, é sanguíneo tóxico no local. A gente tem a reação roxa, que é algumas pessoas falam para fazer a sangria. Eu já considero só a reação uma sangria que desintoxica. Tem a reação de bolhas, né?
que é estados mais graves de saúde, como eu disse a vocês. A gente tem a reação úmida, que aparece água na superfície da pele, onde a ventosa foi aplicada, significa que o paciente tem também alguma doença grave, então, às vezes, como se ficasse suado naquele ponto, né? E tem a reação azul, que é um acúmulo de toxinas no sangue, certo? Deixa eu só ver aqui o tempo da nossa chamada, que às vezes ela pode querer apagar. Agora que eu vi as mensagens, conheço simpatia Panaceia. Vou abrir novamente aqui, subir o slide, tá, gente? A gente tem um efeito geral da ventosa, que é uma purificação do sangue, né? Melhora da função circulatória, aperfeiçoamento e regularização do sistema autônomo. E nós temos, então, esse paciente vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais relaxado quando ele faz. Alguns vão dormir durante a sessão e alguns vão dormir bem melhor dias depois, né? A gente tem um efeito local, que é a remoção da dor, relaxamento dos músculos que estão resetados, e o efeito sistêmico, que seria algumas coisas que acontecem um dia depois da aplicação da ventosa, que a gente vai falar também. Então, esse aqui é a força de tração, né? Que ela, quando a gente faz uma tração de 2 para 3 pontos, que é mais efetivo no uso estético. O que isso significa? Se eu traciono, faço um push, a gente vai explicar para vocês cada push, né? Eu faço 1 ou 2 push, a gente não consegue puxar as células do tecido adiposo. Então, vocês vão conseguir ali, no máximo, a parte da derme, epiderme e alguns outros tecidos. Agora, quando a gente faz o terceiro, que aí o paciente sente dor, né? Para ver a quebra ali do tecido adiposo, né? E aumentar ali a oxigenação daquele tecido para aquela gordura circular, tá bom? E dói, gente. Todo mundo vai ser modelo, né? Vocês vão ser tudo modelo umas das outras? Vão, né, Michelle? Todas elas vão ser modelo. E aí vocês vão ver que dói, mas é para ficar depois bonita. E aí nós temos aqui a força de tração, né? Método fraco, método médio e método forte. Vocês estão vendo os 3 métodos? Então, sim. O método fraco, geralmente, a gente vai usar em pacientes que são mais fragilizados. Seria o quê? Uma criança para tratar uma pneumonia ou para tratar uma dificuldade de respiração. Um idoso que ele está com dor, mas ele não tem tanto músculo, né? A gente vai fazer também. Paciente que está acamado, paciente em recuperação de alguma condição de saúde, que está mais fraco, mas ele precisa fortalecer, melhorar alguma dor, a gente também não vai fazer métodos muito fortes. E método médio e método forte, principalmente, a gente coloca em atletas, pacientes de treino. Então, geralmente, a gente vê na rua mais essas imagens mais escuras, né? Que são utilizadas mais no método forte, que são pacientes que precisam de liberação de toxina, digamos que mais rápida também, né? Limpar ele mais rápido, né? Esses que praticam exercícios físicos. Esse que você falou que chega no tecido adiposo seria o método forte. O médio também já vai. O médio, para fazer massagem, a gente já consegue, mas o ideal é você aplicar o método forte inicialmente, porque a gente vai fazer assim, a gente vai aplicar o método forte e vai deixar aquela ventosa lá uns 10 minutos, né? Então, a gente já ativou a circulação, mas depois a gente vai fazer o deslizamento, a ventosa deslizante, para quebrar aquela gordura, para ajudar na quebra daquela gordura. Então, a gente tem que ficar fazendo assim. Com o método forte, a paciente vai rolar na maca de dor. Então, a gente vai utilizar o método médio nessa caso de fazer a deslizante. Em mim é o fraco, sempre, né? O Michel sabe que eu sinto dor muito fácil. Não dou conta. Gente, é muito bom, mas dói muito. Ó, relatos. Tem uma ex-aluna minha, ela é de Xinguara. Ela fez um protocolo para uma paciente dela, ela me mandou na época. Isso já tem uns 3 anos que ela fez. Ela já é referência lá em Xinguara, né? A Camille, depois vocês olham o Instagram dela, Camille Wittek. Ela fez um protocolo para uma paciente de 10 sessões de ventosoterapia. Ela fez o antes, né? Tirou as medidas do antes, isso é importante vocês colocarem na anamnese, fez a tabela de circunferência dela. Ela fez a aplicação da ventosa deslizante, e em 10 sessões, um total de 10 semanas, né, de aplicação de ventosa. Chuta quantos centímetros ela diminuiu dessa cliente?
de cintura? Ninguém? Nenhum palpite? 9. Essa paciente perdeu 9 centímetros em 10 semanas. Ela afinou a mulher. Por quê? Porque ela fez um protocolo de quebra de gordura mesmo. E ela fazia, disse que a mulher sentia dor, mas ela afinou a cintura dessa mulher. O que essa aluna minha faz hoje? Ela trabalha só com essa parte de estética com ventosa e ela faz isso aqui, ó. Cadê o próximo? Reabilitação com ventosa terapia. Vocês estão vendo? Aí, Oi, pode perguntar. pode voltar depois, professora? Se a paciente não melhorar a dieta dela, pode voltar. Mas ela fez o processo de drenagem, né? Ela ativou aquelas células, trouxe a melhoria da oxigenação, né? Daquelas células, né? Das células adipostas, e ela fez a quebra da gordura e circulou, né? Então, assim, ela pode engordar de novo, porque é igual quando a gente emagrece, pode ganhar peso de novo. Mas ela tirou ali, fez circular aquela gordura. Porque o que acontece às vezes? A gente não consegue fazer essa quebra de gordura só com a dieta básica, né? Ou só com exercício físico, porque a gente tem que ativar a parte do abdômen mesmo, né? E a ventosa, ela faz essa ativação, porque ela esquenta, né? Algumas pessoas usam alguns cremes também. Isso aí é outra coisa que ela faz. Ela faz a reabilitação de membros. O que é essa reabilitação? A gente já trabalha muito com o atleta. Então, ela coloca a ventosa na região que houve lesão do atleta e coloca ele para fazer exercício para fortalecer aquele membro. Então, às vezes, o cara é ciclista e o cara quer melhorar o condicionamento dele. Ela bota a ventosa nas coxas dele e bota ele para levantar as pernas com a ventosa nas pernas, por exemplo. Ou o ombro, fazer reabilitação de ombro. Então, assim, é uma área que vocês podem também atuar e ajuda muito, sim, a melhorar outras condições de saúde também, sabe? Mesmo que, fugi um pouco da estética, mas eu tô na minha área de atuação também, né? Físio, farmácia, né? Enfermagem, certo? E aí a gente lembra que o quê? A gente precisa liberar o fluxo de circulação sanguínea onde tem bloqueio de congestão, né? Então, a característica da ventosa é isso, é facilitar esse fluxo de sangue. Então, ela fica sendo benéfica para a artéria endurecida, para ombro resetado, porque aumenta ali as células brancas, né, os leucócitos, e as células vermelhas também, e transforma o sangue que ele está ácido em sangue alcalino ou neutro. Então, ele leva também à purificação do sangue, certo? Outra coisa que a ventosa terapia faz é estimular as papilas sensitivas da pele. O que seria essa estimulação da papila sensitiva? Esse paciente, quando ele recebe a ventosoterapia, ele consegue melhorar a questão da sensibilidade dele. Então, às vezes, ele está com alguma perda de sensibilidade, ou às vezes ele não está conseguindo ter tantas outras sensações. Quando a gente coloca a ventosa, ela ativa isso também das papilas sensitivas, nos nervos simpáticos também, lateralmente. Então, assim, é algo que a gente consegue promover. Esse aqui é um mapa, vou mandar ele inclusive no grupo agora para vocês, que tem todos os meridianos, as vértebras, né? E os meridianos relacionados à ventosa também, que a gente consegue ativar com a utilização. Tudo bem? Então, é algo bem positivo também. Vértebra torácica, zona superior, aí que tem até escrito patologia do pulmão, coração, febre, transtorno mental. Vocês acham que existe algum tipo de contraindicação da ventosa? Até coloquei aqui para vocês, mas vocês acham que tem? Na medicina chinesa, gente, nós não aplicamos ventosa e não fazemos acupuntura em pontos em que há câncer. O que seria isso? Eu tenho um câncer de pulmão, eu não vou colocar no ponto correspondente ao meu pulmão. Então, eu coloco na região do pulmão, tanto a agulha quanto ventosa. É uma contraindicação, tá? Então, na anamnese, a gente sempre faz também essa pergunta. Outra contraindicação de ventosa: trombose, tromboflebite, distúrbio hemorrágico, febre, gripe.
Então, a febre e a gripe, quando a gente fala de contraindicação, é quando essa pessoa está muito gripada, muito debilitada. Aí a gente já pensa assim, em não fazer essa colocação dessa ventosa. Varizes no local da aplicação. Eu, Jaciane, tenho varize, mas eu não tenho varize nas minhas costas, então pode colocar nas minhas costas. Não vou colocar naquele localzinho da aplicação, porque pode potencializar elas, tá? Distúrbio de sensibilidade, ferida no local a ser tratado. Então, digamos que a pessoa está com ferida e aí você coloca a ventosa, isso vai aumentar a circulação ali, pode piorar essa lesão também. Fratura no local da aplicação. Eu estou com a minha perna quebrada. Não vou colocar uma ventosa na pessoa no local que está quebrado, fraturado, né? Como ela é tida como um tratamento negativo, né, que traz célula doente do sangue do interior do corpo para a superfície, se eu pego ali uma região que não está tão saudável, eu posso aumentar ali o sintoma daquela pessoa, tá bom? Uma indicação, aqui a técnica, né? Ou outras indicações, né? Além da de desintoxicação, alívio de dor abdominal. Gente, é muito bom ventosa para paciente com cólica. Então, assim, pode usar, a gente vai ensinar para vocês os pontos, né? Mas, assim, é um efeito muito positivo tratar a cólica menstrual da paciente com ventosa. E aí existem até os protocolos bem legais, que você faz uma aplicação antes do período menstrual e uma no dia que ela iniciou o período menstrual. Então, vocês podem ofertar isso também como tratamento, tá? Alívio de dor de cabeça, dor muscular, relaxamento muscular, dor na coluna, diminuir edemas, né? Que a gente é a parte da drenagem linfática, fortalecer os vasos sanguíneos, aumentar o líquido sinovial das articulações, se o paciente chegar com essa queixa, né? Tratar a celulite, a gente vai aprender nessa parte de tratamento de celulite, levantar o bumbum, modelamento corporal e a redução da gordura localizada também, né? E a asepsia. Como é que eu vou limpar as minhas ventosas, meninas? Eu tenho que imergir as cúpulas com água com a solução de hipoclorito de sódio a 2%, imediatamente a remoção dela do corpo e lavar com água e sabão antes de ser guardado. Isso evita infecção cruzada. Já se eu posso só passar um álcool e ir para o próximo paciente, não é indicado. Você pode passar a infecção para esse paciente, para o próximo, né? Ou de um para o outro, enfim. Na China, cada um tem seu kit. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem isso, né? O paciente não vai ter o kit dele. Na China é igual alicate, cada um tem o seu. Então, vocês dividam os kits de vocês de acordo com o atendimento para vocês conseguirem. Às vezes, eu vou atender 2 pacientes, divide em 2 kits de 5, que aí que é o tempo de vocês estarem fazendo a higienização dos outros copos para não terem esse risco de fazer essa contaminação, tá bom? E aí existem as evidências científicas, esses artigos nós vamos mandar para vocês, né? Da ventosoterapia, que é uma das terapêuticas da medicina chinesa indicada para reduzir a dor crônica. Então, tem os protocolos que a gente consegue tratar isso, né? Essas reações nós já vimos, né? Só fazendo mesmo essa revisão. Essa aqui é a imagem que a gente mais vê, né? Quando fica assim. Vocês acham que o que aconteceu com essa cliente aqui, com essa paciente? Tem mais reação aqui, né? Nessa parte superior, né? Provavelmente é por conta que é uma nadadora, né? Então, essa parte muscular dela tá bem mais comprometida. E nós temos o relógio da medicina chinesa, né? Que é a hora que os órgãos estão mais em atividade. Em que isso aqui vai me ajudar na área da ventosoterapia? Quando a gente identifica o horário que o paciente está mais queixoso, tipo, eu acordo 3 da manhã, a gente consegue entender que o órgão dele, o fígado, está fazendo a transferência do fígado para o pulmão, do relógio, né? Então, esse relógio da medicina chinesa, a gente consegue entender quando que o órgão está em maior atividade e eu consigo também atuar de modo a intervir diante desse órgão para equilibrar ele. Tudo bem? Ainda tenho dúvidas sobre 5 elementos. 5 elementos, eu falo que ele é um processo de aprendizado, né? O que vocês vão ter dessas próximas, de hoje até a próxima semana? A gente vai mandar mais materiais para vocês estudarem 5 elementos, para no dia da nossa prática a gente tirar mais dúvida deles também, porque realmente é algo que o
pesa um pouquinho até a gente começar a fazer esse raciocínio clínico, tá? Nós temos alguns tipos de ventosa. As principais são ventosa seca, que é a que a gente mais usa, né? Que é a ventosa que a gente aplica e depois verifica o que tem, o que precisa ser tratado. A ventosa molhada é aquela que tem a retirada do sangue antes da aplicação com o equipamento, né? Fura, tira o sangue e faz a sucção, que é com a sangria, né? E a ventosa deslizante é a que a gente coloca num ponto e desliza ela com óleo, né? Claro, de um lado para o outro. É o recurso que mais utilizado por fisioterapeutas e massoterapeutas, porque quando é associada ela deslizante com a massagem, a gente usando um meio lubrificante, como um óleo, um creme, tem resultados ótimos, ó, até aqui fala, ótimos resultados para redução de gordura localizada e principalmente de celulite. Então, assim, traz um efeito muito bom quando a gente faz a deslizante. E aí, esse aqui em relação ao que aconteceu, por exemplo, no caso do Michel, né? Uma reação com bolhas, que aí a gente drena o fluido com auxílio de agulha, perfurando a bolha. Depois que drena o fluido, passa a pomada cicatrizante, como ele falou para vocês, né? E o paciente pode referir sensação de queimadura. Eu geralmente dreno a bolha quando tem essa queixa, mas eu não gosto de deixar para o corpo absorver mesmo. E algumas pessoas, se estiver sentindo muito desconforto, a gente faz essa drenagem. Aí tem um ponto que é importante a gente sempre frisar para o nosso paciente, que a aplicação da ventosa pode deixar as marcas, né? Como eu falei para vocês, sempre falar muito sobre isso com eles, como chupões, né? E as marcas podem demorar de 1 semana a quantos dias? 20 dias para assumir. Vocês estão vendo o slide? Sim. Então, é de 1 semana a 20 dias, né? Mas aí depende da pigmentação da pele do paciente, né? Isso. Então, assim, ele sempre está ciente disso, né? E aí, esses protocolos, na nossa prática, a gente vai explicar para vocês melhor, né? Então, existem os mapas de acupuntura que a gente faz a mesma prática, assim, a mesma técnica. No lugar onde eu colocaria agulha, eu coloco ventosa. Então, por exemplo, um exemplo que a gente trouxe para vocês é um tratamento de asma e bronquite, né? O B12, a gente vai colocar, né? Os pontos, a ventosa nesses 2 pontos para tratar falta de ar, dispneia, infecção respiratória. Então, a gente coloca aqui nesses 2 pontos a ventosa e espera o tempo de 5 a 10 minutos. Qual que é o lado positivo desses tratamentos pontuais, que não sendo de estética, né? Esses tratamentos, a gente consegue ter um benefício, um retorno, na verdade, né, financeiro também maior. Né? Quando a gente pensa na estética, são os 40 minutos, né, Michel? Que a gente passa com o paciente, mais ou menos? Aplicar, Isso. esperar, melhorar. Então, assim, esse aqui, vocês acham que passar quanto tempo com o paciente? Ninguém vai dizer nada? 20 minutos a gente passa com o paciente, né? 10 minutos para fazer a anamnese, fazer a ausculta, ver como é que esse paciente está, né? E depois coloca a ventosa, espera mais uns 10 minutos. Então, assim, a gente, no dia a gente estiver conversando, a gente fala muito sobre essa questão de organização de agenda, né? Então, por exemplo, eu vou atender hoje só paciente de doença crônica. Então, eu já consigo abrir mais horários. Não, amanhã eu vou atender só estética, dou uma reduzida nos meus horários, para vocês conseguirem também organizar essa carteira de serviço de vocês, certo? E aí os mapas ajudam, né? Hipertensão arterial. Conseguimos baixar a pressão com ventosa também. A gente tem alguns pontos, né? Que fazem essa distância aqui, ó, nessa palpação aqui do braço. A gente coloca uma ventosa bem pequenininha aqui e a gente consegue diminuir também a pressão arterial desse paciente. Se associar aurículo, né, Michel? Aí o negócio é maravilhoso. Depois a gente vai fazer aurículo também, mais futuramente. A senhora faz ar com fogo também, professora? Não, eu não faço, não. Tu faz, Michel, com fogo? Eu faço para mostrar para vocês. Vai aprender a fazer com fogo. Crianças, não façam em casa. Ansiedade. Eu amo esse ponto aqui, ó, gente.
o DU14. Ele é maravilhoso. Então, assim, ele faz o encontro do MAI com a bexiga, com a vesícula biliar e o estômago. Então, a gente colocar uma ventosa bem aqui em cima desse ponto, a gente consegue trabalhar a ansiedade e a insônia desse paciente nosso com muita efetividade. É muito bom. Então, e aí a gente fala também de algo muito importante. Tem quando a gente vê a pessoa toda cheia de ventosa, toda cheia de ponto, pode desconfiar que esse terapeuta ele não está trabalhando com intencionalidade, né? A gente fala muito de intencionalidade. Então, assim, às vezes um ponto ele resolve mais o problema do que liberar um monte de coisa e não tratar nada, né? Então, a gente sempre fala muito dessa questão da intencionalidade. O que é que eu quero tratar, onde que eu quero chegar, né? Nem sempre aquela costa da pessoa toda pintada vai ser resolutiva, né? Constipação intestinal. Jaciane, só um minutinho. Volta no slide anterior, por favor. Tá. Aqui? Não. O da ventosa aqui, do ponto da... Sempre esqueço esse ponto. B12. Isso. Tanto o B12, Pessoal, B13 quanto o C7. Vamos ficar de olho, porque muitas pessoas têm mania de aplicar esse ponto da ansiedade próximo ao cotovelo. Que a gente tem o ponto do VS1, que é da acupuntura, que eles falam que é tratado muito no cotovelo, 2 dedos do auréculo. Só que não, o da ventosa realmente é mais ligado aqui na nuca. Então, quando você colocar e a pessoa falar, não, você está errada, você pode estar justificando. Não, na ventosa terapia nós utilizamos esses pontos, o B12 e B13, e na acupuntura é utilizado em outra área, que no caso é ligado à linha, ok? Pode continuar já. Entenderam, gente? E na hipertensão também, né? A gente usa também, né? Constipação, então a pessoa virar, eu tô com constipação. O que a gente precisa entender? De que é essa constipação? Se é por calor, né? Excesso de energia naquilo, ou por frio. Então, assim, entender como é que tá também, né? O que há de errado naquele paciente. Temos os pontinhos também para tratar a constipação. E a constipação é muito comum em pacientes que têm dificuldade de perda de peso, né? Às vezes ele pode ter essa associação também, né? Não é sempre, mas às vezes associa. Cólica menstrual, então, além de colocar na região do abdômen, pode colocar na região da bexiga, aqui, né? No ponto acima, acho que 2 tissum acima do joelho. Michel, tu falar para ela sobre o tissum, só enquanto eu vou buscar uma água? Tá. O que é tissum? Vocês têm uma noção do que seria essa palavra? Não. Esse dissum a gente utiliza mais ou menos como se fosse uma medida. Então, um dissum seria um dedo e meio, que a gente utiliza para ter uma marcação. É uma questão já, como, vamos supor assim, como se fosse uma numeração chinesa. Então, quando falar assim, um dissum da coluna, você pode colocar um dedo e meio, um dedo de cada lado, ou um dedo um pouquinho abaixo do outro, e colocar para fazer a marcação. Então, às vezes as pessoas falam assim, 2, 3 sul de tal região. A gente pode ficar sempre lembrando. Ah, Michel, mas tem dedos mais finos, mais grossos. Não importa, você sempre vai ter aquela noção de onde está a marcação para você. Certo? Até agora, alguma dúvida, gente? São caladinhas elas, né? Nossa, minha última turma, eles falavam tanto que eu tava com medo. Eu vi, eu cheguei lá, o Michel, peraí, gente, presta atenção aqui. O baço, né, gente? Baço é o ponto para o reforço da imunidade, então a gente usa muito também para reforçar a imunidade do paciente. Às vezes o paciente tendo muita anemia, ficando doente com muita frequência, passa um vento e fica doente, então a gente pode colocar também para reforçar a imunidade nesse paciente. Triângulo de Buda, que é, tipo, muito usado, né? Que é para sofrimento externo, né? Então, assim, a pessoa tá sofrendo demais, ansioso, tá ruim da cabeça, tá doido. Pode botar o triângulo de Buda que ele vai sentir como se ele estivesse levitando, tá?
Algumas pessoas fazem com a ventosa, a gente pode fazer com stipper também, né? Traz centramento, tem indicação clínica também, né? E aquietamento também. E equilibra o corpo muito também desse paciente. Então, esse é um ponto muito usado também. Certo? Eu vou só parar a gravação para a gente. Aqui tem um tempo certinho, por isso que eu dei uma corridinha, tá? Como é que eu paro a gravação? Vocês sabem? Socorro. Sei não, amiga. Eu que sempre falei mal dos meus professores. E agora? Como é que é? Acho que é aqui, né? Não tem algum pontinho específico, não?